Vamos colocar uma aplicação PHP no ar hoje, utilizando Nginx, PHP FPM e MySQL. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, porque a gente vai fazer um processo completo para colocar uma aplicação PHP no ar. Então antes da gente colocar a mão na massa, eu quero deixar alguns avisos aqui. O primeiro é que existem várias formas da gente colocar uma aplicação no ar, mesmo que seja uma aplicação PHP. Então nesse vídeo a gente vai utilizar PHP FPM como servidor de aplicação, Nginx como servidor web e MySQL como servidor de banco de dados. E durante o vídeo eu vou explicando mais ou menos o que é cada uma dessas coisas, o que é cada um desses servidores que eu citei. Outro detalhe muito importante é que eu vou instalar essas três ferramentas na mesma máquina, no mesmo computador, ou seja, no mesmo servidor. Em alguns cenários você vai precisar ou vai querer ter máquinas diferentes para cada uma dessas responsabilidades. Então tudo depende do tamanho da aplicação, do orçamento e etc. Um outro ponto é que para a gente executar o que eu vou fazer aqui, a gente precisa ter um servidor que nos fornece acesso SSH. Eu já tenho um vídeo no canal falando sobre o que é SSH, vou deixar o card aqui, mas basicamente eu vou precisar ter acesso ao terminal desse meu servidor para instalar ferramentas, editar arquivos de configurações e etc. Então, da forma como eu vou fazer, eu preciso desse acesso. De novo, existem várias outras formas de a gente colocar a aplicação no ar e eu vou mostrar uma delas aqui. Mas então chega de falar e vamos direto ao ponto, vamos colocar essa aplicação no ar. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu disse, da forma como eu vou fazer, da forma como eu vou mostrar, preciso de acesso SSH ao meu servidor. Então eu já tenho um servidor de pé e eu tenho acesso SSH a ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando SSH root @ o IP do meu servidor para acessar o meu servidor como usuário root. E eu vou utilizar com esse "-i" a chave que eu já gerei, já configurei nesse meu servidor. Se você quiser um vídeo sobre chaves SSH, deixa aqui comentado que eu posso trazer, mas é bem simples fazer esse tipo de configuração. Enfim, dessa forma eu tenho acesso ao meu servidor. Então quando eu dou Enter, eu estou logado no meu servidor como usuário root. Detalhe muito importante, eu vou dando alguns avisos desse durante o vídeo. Fazer muitas tarefas como root pode ser bem perigoso. Então o ideal num cenário real é que você crie um usuário diferente e realize as ações como esse usuário, para você não ter tanto poder assim. Quando precisar das permissões você dá um sudo, mas no meu caso eu vou fazer tudo como root mesmo. Mas por enquanto eu só quero acessar o meu servidor e eu já vi que tenho acesso a ele. Inclusive, utilizando esse mesmo IP é como a gente vai acessar a aplicação no final. Mas beleza. Falando em aplicação, eu vou sair do servidor e o que eu vou fazer? Eu vou enviar o código que eu tenho aqui localmente, que por acaso é uma aplicação Laravel, mas o que eu vou fazer serve para qualquer aplicação PHP, inclusive com outros frameworks. Mas continuando, aqui é uma aplicação Laravel com Filament e etc. O que eu vou fazer? Eu preciso colocar o código dessa aplicação lá no meu servidor, correto? E assim como eu tenho várias formas de ter uma aplicação rodando, eu tenho várias formas de colocar esse código lá dentro. Por exemplo, eu poderia ter uma esteira de CI e CD, eu poderia utilizar GitHub Actions para quando eu fizer um pull request lá no GitHub, automaticamente o meu código ser enviado para o servidor no momento que eu tiver o merge do pull request. Inclusive eu tenho um vídeo sobre GitHub Actions aqui no canal também, vou deixar o card aqui. Mas eu vou fazer de uma forma um pouco mais rudimentar. O que eu vou fazer? Eu vou entrar lá no meu servidor, na raiz do meu sistema operacional, ou seja, na barra, fora de qualquer pasta, eu vou criar uma pasta chamada Sistema. Então essa pasta Sistema, ela existe agora, então se eu tentar entrar nela, eu tenho aqui, /sistema, é uma pasta que eu criei no meu servidor. Vou sair do servidor e eu vou copiar utilizando SSH, tudo que eu tenho na pasta do meu projeto lá para o meu servidor. Então o que eu estou fazendo é basicamente utilizando o SSH para realizar uma cópia. Isso é uma possibilidade e existem outras, como eu falei, com CI e CD, utilizando uma ferramenta de CI. Eu poderia utilizar Git de forma até mais rudimentar, com hooks para fazer isso de forma automatizada também. Antigamente, o que era muito comum era FTP, e hoje ainda seria perfeitamente possível. Inclusive, FTP seria mais rápido do que o que eu vou fazer aqui. Mas, só para a gente não precisar configurar mais nada lá no servidor, além do que vai ser necessário para rodar a aplicação, eu vou subir utilizando SSH. Então, eu vou executar o seguinte comando: scp, que é
o CP de cópia com SSH, por isso SCP, utilizando aquela mesma chave SSH, que é a chave que eu já tenho configurada. O "-q" é para não ficar mostrando todo o arquivo que está sendo copiado. O "-r" é para copiar recursivamente, ou seja, dentro de todas as pastas que eu tenho aqui nessa pasta atual, ele vai copiando tudo. E o asterisco significa tudo, copia tudo na pasta atual, para onde? Lá para aquele meu servidor, na pasta /sistema. Então vou dar Enter e iniciar essa cópia. Isso vai levar um bom tempo, os arquivos vão sendo copiados um a um de forma relativamente lenta, até porque a minha internet também não está nos seus melhores dias. Então, para realizar as demais tarefas, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma nova abinha do meu terminal. Então vou acessar aquela minha pasta da aplicação, vou limpar aqui o terminal e de novo tentar acessar, deixa eu limpar o meu terminal, vou acessar aquele meu servidor. Então, deixa eu acessar aqui, fazer o SSH para o meu servidor. E vamos lá, efetivamente configurar esse servidor para que a gente tenha, a partir do momento que a nossa aplicação está lá, eu tenho um servidor web rodando, eu tenho o PHP instalado, eu tenho um banco de dados. Então tem bastante coisa que a gente precisa fazer. Primeiro, eu vou verificar se aquela /sistema já está com alguns arquivos. E olha só, já tem parte dos meus arquivos lá dentro, porque foram sendo copiados. Perfeito. Agora você deve estar se perguntando, Vinícius, você tem um servidor de pé, mas como você criou esse servidor, onde que ele está hospedado? E aí que entra um detalhe muito importante. Se você vai colocar uma aplicação de pé, você precisa de um serviço de hospedagem. Ou, mesmo que você pode talvez criar o seu próprio servidor e disponibilizá-lo na internet. Mas comumente a gente contrata um serviço de hospedagem. Existem diversos tipos de hospedagem. Por exemplo, hospedagem compartilhada, hospedagem dedicada, VPS, você pode trabalhar com cloud. Existem diversas formas. E o que eu estou utilizando aqui é uma hospedagem do tipo VPS, Virtual Private Server. Então, se eu acesso aqui a minha Hostinger, a Hostinger é a provedora de VPS que eu estou utilizando. Vou dar um zoom para vocês verem os detalhes comigo. A Hostinger é a provedora de VPS, é a empresa que forneceu acesso a esse servidor e é a patrocinadora desse vídeo. Então, com a Hostinger, esse conteúdo está sendo possível. Então, aqui na descrição e no comentário fixado, eu vou deixar um link para você conferir os planos e as vantagens da Hostinger. E utilizando esse link, além de você ter algumas vantagens, você ajuda o canal também, porque dessa forma você me incentiva a continuar criando conteúdo gratuito. Mas então, como eu disse, eu tenho acesso a um Virtual Private Server, um servidor virtual privado, e o que isso quer dizer, basicamente, é que eu tenho acesso a uma máquina completa lá na internet. Ela já está hospedada, está sendo gerenciada pela Hostinger para mim, então eu tenho acesso a tudo que eu quiser fazer lá dentro. Inclusive, hospedar uma aplicação web. Então aqui em acesso SSH, ela me informa, a página me informa as informações, qual é o meu IP, qual o nome de usuário que foi criado automaticamente, etc. Um detalhe muito importante sobre a Hostinger é que eu poderia ter todas as ferramentas que eu vou instalar aqui configuradas por padrão e já instaladas para mim sem eu precisar me preocupar. No momento que você configura sua VPS, você tem 3 escolhas. Aqui você pode escolher SO puro, o sistema operacional puro, que foi o que eu selecionei. Eu tenho lá um Ubuntu 22.04 instalado sem nada para me ajudar nessa tarefa de colocar uma aplicação web no ar. Mas eu poderia ter o sistema operacional com algum painel de controle. Como eu citei, hospedagem compartilhada, quem trabalha com hospedagem compartilhada está muito familiarizado com o painel de controle, porque normalmente é a única interface que você tem para acessar a sua aplicação, seu servidor, é com o painel de controle quando a gente está numa hospedagem compartilhada. Então, se você já está ambientado com esse tipo de ferramenta, você poderia ter na VPS também. E você pode até já criar sua VPS com alguns aplicativos instalados. Por exemplo, um WordPress pronto para ser utilizado, ou então uma LAMP stack, por exemplo, que é o Linux, Apache, MySQL e o PHP, ou Linux, Nginx, o MySQL e o PHP. Então eu já poderia ter isso tudo instalado, mas eu selecionei o sistema operacional puro para a gente instalar e configurar tudo na mão. Então já falei bastante, vamos efetivamente instalar. Eu vou começar com o PHP. Só que o que acontece? Eu vou abrir meu servidor, se eu digito aqui php-v, por exemplo, para ver a versão do PHP, não está instalado. E a sugestão dele é com apt install php 8.1-CLI. E isso vai instalar o PHP na versão 8.1. Só que eu quero instalar a versão 8.3, eu quero uma versão mais recente. No seu caso, talvez você queira uma versão que nem exista mais, que não seja mais disponibilizada. Então, para a gente poder utilizar versões diferentes, como eu estou no Ubuntu, eu vou utilizar um PPA diferente. Um PPA é como se fosse um repositório, um local onde eu posso informar para o Ubuntu buscar novos pacotes.
Então, ao invés de buscar o PHP só nos repositórios, nos locais que ele já conhece, eu vou informar para ele, olha só, existe esse outro local, procura o PHP em outras versões nesse local aqui. E para isso eu já deixei um tutorialzinho aberto, vou deixar aqui na descrição também o link para esse tutorial, mas basicamente o que eu vou precisar é da seguinte linha, add apt repository ppa:/ondrej/php. O Ondrej é um grande contribuidor do cenário open source, especificamente de PHP, ele traz bastante coisa para o PHP e ele mantém esse PPA, onde para todas as versões LTS do Ubuntu, você consegue adicionar esse PPA e instalar versões muito antigas até as mais recentes do PHP. Então eu vou rodar exatamente esse comando. No meu caso eu não preciso de sudo porque eu já estou como root. Beleza, ele vai perguntar se eu tenho certeza que quero adicionar, só dou enter para confirmar. E adicionado, agora sim eu posso tentar instalar o PHP. Então o que eu vou fazer? apt install php 8.3-common. Isso instalaria o PHP e somente PHP. Mas eu vou querer algumas coisas a mais. Por exemplo, PHP 8.3 -CLI, para eu ter o PHP na linha de comando. Eu quero ter o PHP 8.3-FPM, para ter o servidor de aplicação, que a gente vai configurar e falar sobre ele já já. E eu preciso de algumas extensões para rodar a minha aplicação Laravel. Se você não sabe o que são extensões do PHP, vou deixar um link na descrição também, mas basicamente são algumas funcionalidades que eu posso adicionar ao PHP. E o Laravel precisa de algumas. Não vou me lembrar todas quais são, mas eu vou adicionar algumas aqui e depois na hora de rodar a aplicação a gente vê quais faltaram. Então eu sei que eu vou precisar de curl para requisições HTTP, eu sei que eu vou precisar da extensão zip, até o Composer precisa dela, eu sei que eu vou precisar da extensão DOM para ler XML, para ler HTML, para ler configurações. E depois eu acho que eu vou precisar da PHP de internacionalização, se eu não me engano o Filament utiliza ela. Mas enfim, eu já estou instalando bastante coisa e depois se a gente precisar instala outras coisas, o que mais for necessário. Então eu vou confirmar essa instalação e ele vai trazer bastante coisa. Agora vamos falar um pouquinho desse FPM, o que é e para que ele serve. Eu vou utilizar um servidor web chamado Nginx. O servidor web recebe as requisições HTTP, ou seja, ele fica ouvindo aqui no meu servidor todas as chamadas, todas as conexões que utilizam o protocolo HTTP. Quando eu receber uma conexão, eu vou configurar o Nginx para redirecionar essa requisição, para encaminhar essa requisição para um servidor PHP. E esse servidor vai ser o PHP FPM. Ele é um servidor que utiliza um protocolo chamado FastCGI. Então é um protocolo que eu já falei um pouco em um post lá do meu blog, tem um link aqui também na descrição. Hoje a descrição vai estar lotada de link. Mas basicamente é uma forma do PHP gerenciar vários processos, lidar com várias requisições. Então isso já é uma ferramenta oficial do PHP. Então já tenho aqui o PHP FPM instalado. Agora vamos instalar o Nginx. Então apt install, digitei errado, apt install Nginx. O Nginx é um servidor web, ele fica esperando as conexões HTTP. Então, para isso, ele vai precisar instalar algumas outras dependências também. Nginx instalado, agora por fim eu vou instalar o meu servidor de banco de dados. A minha aplicação precisa se conectar a um banco de dados, e no caso eu vou utilizar o MySQL. Então, apt install mysql-server. Um detalhe muito importante enquanto vai instalando, todas essas ferramentas que eu estou instalando, elas podem ser e devem ser configuradas, otimizadas, modificadas. Eu vou utilizar muito das configurações padrão do que elas já oferecem, mas numa aplicação que demanda muito, que precisa de muitas, vai lidar com muitas requisições e etc., o interessante é que você configure, que você conheça melhor sobre o Nginx, conheça melhor sobre o PHP FPM, conheça melhor sobre o servidor do MySQL, mas aqui a gente vai utilizar bastante coisa do padrão, beleza? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora é, primeiro eu vou verificar sobre o Nginx. Com o Nginx-T, eu valido se minhas configurações estão corretas. E como eu não fiz nenhuma configuração, ele vai mostrar para mim que ele leu o arquivo de configuração padrão e ele vai me mostrar qual é esse arquivo. Então eu sei que lá dentro de /etc/nginx eu tenho um arquivo de configuração padrão. Então eu vou entrar com cd /etc/nginx e aqui dentro eu tenho um monte de arquivo. O padrão é esse nginx.conf, é o arquivo que é lido por padrão pelo Nginx, é o que está configurado. Então eu posso ler com cat ou com alguns outros comandos, né, eu consigo ler esse arquivo. E basicamente tem um monte de coisa comentada que eu poderia utilizar, mas o que importa pra gente é que ele tem aqui um servidor HTTP, não está comentado, ele já está configurado. Um detalhe importante, o Nginx vai utilizar um usuário chamado www-data.
Por que isso é importante? O PHP FPM também utiliza esse usuário, eles são executados como se fossem esse usuário, então aquela nossa pasta sistema precisa estar acessível para esse usuário aqui. Então a gente vai ver como fazer isso já já. Mas continuando, ele vai incluir aqui dentro da parte de HTTP alguns arquivos. Por exemplo, todos os arquivos que estiverem dentro da minha pastinha Sites Enabled, ou sites habilitados. Então, se eu fizer um ls para buscar os arquivos que estão lá em Sites Enabled, eu tenho somente esse default, esse padrão. Detalhe interessante, isso não é um arquivo, isso é um link. É um link apontando para um outro arquivo que está aqui dentro de Sites Available. Então eu posso criar vários sites, mas não torná-los disponíveis. Várias configurações de servidores que não estão disponíveis. E quando eu quero tornar disponível, eu faço um link aqui para Sites Enabled. É um jeito que o Nginx utiliza, você pode utilizar isso. Como eu vou ter somente o default, eu vou alterar diretamente esse arquivo default. Então vou utilizar o Vim, que é um editor de texto aqui pela linha de comando, para abrir esse Sites Enabled default. Então, abrindo esse arquivo, a gente tem um bocado de coisa. Por exemplo, esse servidor ele está ouvindo na porta 80, que é a porta padrão do HTTP. Perfeito. Já tem aqui algumas configurações de SSL, eu não vou fazer isso nesse vídeo porque o vídeo já vai ficar bem longo, mas se você quiser uma continuação, deixa nos comentários que eu posso configurar um certificado para a gente ter o acesso a HTTPS, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso por enquanto. Aqui, olha só, o root, essa informação, basicamente diz pra gente onde o nosso projeto vai ser buscado. Como tanto o Nginx quanto o PHP FPM estão na mesma máquina, essa informação aqui vai ser enviada lá para o PHP FPM e poderia ser utilizada pelo Nginx também. No nosso caso isso não vai fazer muita diferença, mas é interessante saber que mesmo que você tenha em máquinas separadas, essa informação precisaria estar aqui. Você não precisa ter os arquivos do seu projeto, os arquivos PHP no mesmo lugar que o seu Nginx, por exemplo, mas você precisa saber onde eles estão no seu servidor PHP. Aqui no caso é tudo o mesmo servidor. Então vou informar que é /sistema. O meu index é qual o arquivo principal, qual arquivo que ele vai buscar por padrão ao acessar, ao cair dentro de alguma dessas regras. Eu sei que eu vou utilizar index.php, porque eu estou utilizando uma aplicação PHP. E eu poderia ir linha a linha entendendo o que cada coisa faz e te explicar muito mais sobre a Nginx, só que eu estou utilizando Laravel. E normalmente quando a gente utiliza um framework como Laravel, como Symfony, a documentação desses frameworks já trazem pra gente umas sugestões de configurações para deployment. Então eu vou acessar a documentação do Laravel pra gente ver a configuração de Nginx. Então aqui na parte de deployment eu tenho aquele listen para porta 80, a gente já tem isso. Server name a gente não precisa adicionar, a gente vai manter o padrão. Agora aqui no root, a gente já adicionou a nossa /sistema. Só que na verdade o root, a raiz da nossa aplicação, tem que ser a pasta public. Então vamos alterar isso daqui. Por quê? O que acontece? Se eu deixo como raiz do meu sistema, aqui é /public, se eu deixo como a raiz desse meu servidor a pasta sistema, a pasta onde tem todo o meu projeto, quando alguém acessar o meu sistema, ele vai poder ter acesso aos meus arquivos PHP diretamente, ao meu .env, arquivos de configuração. Então isso exporia um grande problema de segurança. Então a gente só permite acesso às requisições atingindo a pasta public. Tudo que está dentro da pasta public pode ser acessível, o que está fora dela não pode. Continuando, a gente vai adicionar esses dois headers aqui, que eles não seriam obrigatórios, mas vamos seguir aqui o padrão do Laravel. Vamos manter o que o Laravel está sugerindo. Então beleza, header adicionado, o nosso index já está certinho. Vamos adicionar esse char set para utilizar o TF8. Também é uma configuração opcional, mas eu vou manter. E aqui dentro de location /, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar o arquivo que eu buscar. Então, por exemplo, se eu acessar o meu IP /admin, que é o que eu vou acessar, é onde a minha aplicação vai estar, ele vai primeiro tentar encontrar um arquivo chamado admin. Não achou? Ele vai tentar encontrar uma pasta chamada admin. Não achou? Então ele vai redirecionar, ele vai tratar essa requisição como se fosse para /index.php, passando todo o resto que eu informar nessa URL para as query strings, para depois desse index.php. Então tudo vai chegar lá no Laravel, todas as requisições que não forem para um arquivo vão chegar lá na index.php do Laravel. Então vou copiar esse try files aqui, acessar lá no meu servidor e colar exatamente essa linha. Perfeito, até aqui tudo certinho. Agora esse resto todo eu não vou ficar substituindo, eu vou copiar isso daqui tudo
eu vou apagar o que a gente teria aqui. Na verdade, como está tudo comentado, eu não vou precisar apagar nada. Então vou simplesmente colar. Vou adicionar uma nova linha e colar aqui. Claro que eu deveria corrigir a indentação, seria o ideal. Deixa eu corrigir algumas coisas rapidinho aqui, só para a gente ler mais ou menos. Aqui. Tá, eu acabei... Beleza, como lá no site do Laravel ele está utilizando espaços para indentar e aqui ele está utilizando tab, eu precisaria dar uma melhorada, mas tudo certo, a gente não vai se preocupar tanto. Eu disse que a gente não vai se preocupar tanto, mas eu estou corrigindo aqui rapidinho porque me dá nervoso essa indentação incorreta. Então beleza, tenho aqui a minha aplicação configurada. E o que está acontecendo? Eu tenho, caso tente acessar o arquivo de ícone, aquele favicon.ico, o Nginx não vai fazer log nenhum, nem log de acesso, nem log de não encontrado. Mesma coisa para o robots.txt, que é um arquivo para SEO. Se eu tentar acessar isso, o Nginx não vai fazer log. Se eu tentar acessar algo e o erro for 404, porque eu não encontrei o arquivo ou coisa do tipo, ele também vai mandar lá para a nossa index. O Laravel vai cuidar de tudo. E agora, quando chegar uma requisição para .php, finalizando com .php, o que vai ser tudo, porque a gente configurou aqui em cima que qualquer requisição que não for para um arquivo vai para index.php. Então qualquer requisição que não for para um arquivo vai cair nessas regras aqui. Então essa regra vai redirecionar, vai fazer um pass, vai passar essa requisição lá para o nosso PHP-FPM. Como eu instalei o PHP-FPM na versão 8.3, eu vou substituir aqui o 8.2 para 8.3 e depois eu vou verificar se esse arquivo aqui realmente existe. Se eu estivesse utilizando servidores diferentes para o Nginx e para o PHP-FPM, ao invés de utilizar um Unix socket aqui, eu teria um endereço lá do meu servidor com PHP-FPM. No meu caso, como é a mesma máquina, eu vou deixar o socket. Ele está incluindo aqui um parâmetro do FastCDI para que o Laravel se encontre, para que a minha aplicação PHP encontre o script que está sendo executado. Então, para isso, ele utiliza lá o realpath root, ou seja, ele vai pegar a raiz do meu projeto, que é o /sistemas/public, e o script name, que ele consegue buscar, o Nginx já consegue encontrar. Então, basicamente, ele está informando, está definindo esse parâmetro aqui como nossa index. E depois ele inclui um arquivo que tem vários outros parâmetros do FastCDI. Teoricamente, a nossa configuração aqui já está pronta. Então eu vou salvar e sair do VI, do meu editor, e eu vou rodar nginx-s reload. Isso recarrega o Nginx. Com isso, a nossa configuração atualizada vai ser lida e, teoricamente, o nosso servidor web está de pé. Então eu vou acessar aquela pasta /sistema, na verdade eu vou para minha raiz, lá para barra, e eu vou fazer um chown www -data, www-data, nessa minha pasta sistema. Só que eu vou fazer um chown-r para ser recursivo, para tudo lá dentro do sistema pertencer a esse usuário www-data. Porque dessa forma o Nginx vai conseguir ler esses arquivos e o PHP-FPM vai conseguir ler esses arquivos. Então, teoricamente, a gente tem boa parte do processo finalizada. Ainda não está pronto, mas boa parte está. Então vamos tentar acessar aquele na nossa aplicação, aquele IP da minha máquina. Então vou atualizar e opa, a gente tem um erro 500 aqui. Um erro que eu espero ver. Então na sua aplicação, quando você se deparar com um erro desse tipo, deixa eu dar zoom aqui, você vai ver os logs da sua aplicação e tudo mais. Mas eu já sei o que está causando esse erro. Eu fiz a cópia da minha aplicação aqui em /sistema, mas repare que é uma aplicação Laravel e eu não tenho meu .env. Então o que você faria agora? Você definiria todas as configurações de variáveis de ambiente de forma individualizada, verificando tudo. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o meu .env aqui do meu ambiente local e colar lá. Num cenário real, você geraria uma nova chave, definiria as variáveis de ambiente, só as que você vai utilizar. Mas aqui, para a gente agilizar um pouquinho, eu vou copiar tudo que eu tenho lá. Vou alterar um detalhezinho importante. Eu não vou utilizar SQLite, eu vou utilizar MySQL. Então, minha conexão vai ser com MySQL e eu vou ter que definir ainda uma senha para o meu banco de dados. Eu vou utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar o banco de dados com o nome de Laravel e o usuário com o nome de root mesmo, não vou mexer em mais nada. Então, uma parte já foi. Tem um outro detalhe que eu também não tenho aqui, a pasta vendor. Então eu preciso realizar um composer install, só que eu não tenho composer instalado. De novo, tem várias formas da gente instalar, eu vou instalar pelo gerenciador de dependências mesmo, apt install composer. Eu poderia acessar o site do composer, tem um scriptzinho que aí ele traz menos dependências, mas no meu caso, para a gente perder um pouquinho menos de tempo, já que eu estou falando bastante, vou instalar dessa forma. Então agora eu vou executar o composer install, ele vai me avisar, olha, ele está rodando como root, isso não é legal. Tudo bem, eu entendo.
e ele vai baixar todas as dependências. Aqui, se estiver faltando alguma extensão, ele me avisaria também. É uma extensão para o Composer rodar, né? Não para minha aplicação ainda. Mas a princípio, tudo está rodando, tudo funcionando. Perfeito. Eu ainda espero ver um erro. Quando eu atualizo aqui, opa, eu tenho um erro e exatamente o que eu esperava. Eu não tenho driver de banco de dados, eu não consigo acessar o MySQL porque eu não instalei o driver para o PHP se conectar ao MySQL. Então vamos lá, apt install php 8.3/mysql. Isso vai instalar o driver que o PHP precisa para se conectar a um banco MySQL. Beleza, ainda espero ver erros, mas agora relacionado ao banco. Então quando eu atualizo, eu consegui acessar o meu banco de dados, eu consegui tentar me conectar na verdade, mas o meu acesso foi negado. Porque eu não tenho esse usuário configurado com a minha senha 123456 como eu defini lá, então eu preciso configurar esse usuário lá no MySQL. Então vamos lá, acessar o nosso terminal, vou limpar aqui o terminal e eu vou executar MySQL. Isso vai me conectar a um banco de dados que esteja disponível localmente, ou seja, como eu estou dentro do servidor, vai me conectar ao banco do servidor, sem utilizar nenhuma senha, porque por padrão ele vem sem senha. Então me conectei. Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar o comando alteruser, o nome do meu usuário, que é root, no localhost, que é o banco que eu estou atualmente, identificado com MySQL Native Password, para utilizar a senha de forma nativa no MySQL, que é a forma dele armazenar a senha, basicamente, by, e aqui eu vou colocar a minha senha, entre aspas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com isso, eu tenho a minha senha definida, eu poderia rodar aquele flush privileges, mas aqui eu nem preciso disso. Posso rodar o quit, e agora o que acontece? Quando eu tentar acessar minha aplicação de novo, eu vou ter um erro diferente, que o banco não existe. Atualizei, banco não conhecido, eu não criei esse banco Laravel. Então agora eu vou tentar me conectar ao MySQL, mas ele vai me pedir senha. Então eu preciso rodar MySQL -p. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a minha senha, create database, chamada Laravel. Poderia aqui criar utilizando o char7 correto, collate correto, mas eu vou utilizar tudo padrão. Agora eu preciso criar as tabelas, certo? Não vou criar ainda, vou tentar atualizar lá o meu sistema. Quando eu atualizo, ele me diz que não achou uma tabela. Então, para isso, como eu estou no sistema Laravel, basta rodar as migrations. PHP Artisan migrate. Isso vai rodar as migrations, está preparando, criando a tabela de migration, e aí ele vai rodar cada uma das tabelas. Perfeito. Tabelas criadas, eu tenho somente aqui no meu caso de cache, de jobs e de usuários. Na sua aplicação, quanto mais tabelas você tiver, mais comandinhos ele vai rodar. Mas show de bola, quando eu atualizo, tenho aqui acesso à minha aplicação sem nenhum erro. Então dessa forma nós configuramos um servidor web para receber as requisições HTTP e nesse servidor web eu poderia ter um monte de coisa. Configurar certificado SSL para acessar através de HTTPS, ter configurações de cache, load balancing, tem muita coisa que eu posso fazer no Nginx. Inclusive, eu tenho um curso completo de Nginx. Configurei o PHP FPM para receber o que o Nginx redirecionar para ele e executar o PHP. Então o PHP FPM controla a quantidade de processos que eu tenho e ele executa várias requisições de forma paralela. E o PHP vai se conectar ao MySQL, que eu instalei e configurei, somente a senha, né? Eu poderia fazer mais configurações, mas eu tenho então o MySQL instalado e configurado, pronto para receber todas as informações que eu tenho para armazenar lá. Então dessa forma eu tenho uma tríade muito conhecida no PHP, Nginx, PHP FPM e MySQL, tudo configuradinho na Hostinger, que como eu disse, vai ter um link aqui na descrição e no comentário fixado com algumas vantagens especiais para você, e caso você assine lá, você também tá contribuindo com o canal, tá ajudando para que eu crie mais conteúdos gratuitos dessa forma. Eu disse em vários momentos para você deixar um comentário caso você queira continuações, caso você queira mais vídeos desse tipo, e se você quiser receber todos esses vídeos que eu criar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.